Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui ao canal do Cablan. Nessa aula eu trago para vocês aqui a quarta sequência digital do CAED. Essa daqui é a prova de Ciências da Natureza da primeira série do ensino médio. Vamos aqui na atividade 1. Leia o texto abaixo sobre um tipo de atividade que é permitida no Brasil. Extrativismo é a atividade de extrair da natureza os recursos que estão à disposição do homem, sejam estes produtos de origem animal, vegetal ou mineral, tais como metais, rochas, petróleo, gás natural, entre outros. É considerada a mais antiga atividade humana, antecedendo a agricultura, a pecuária e a indústria. O extrativismo é praticado mundialmente através dos tempos, por todas as sociedades. A permissão para a atividade abordada nesse texto é contraditória, pois essa atividade, então qual atividade? O extrativismo, tá? Então ela é contraditória, pois essa atividade ela vai impactar na conservação ambiental. Então vai impactar na conservação ambiental. Atividade 2. Leia o texto abaixo. Físicos da Universidade de São Paulo, USP, desenvolveram uma pesquisa que concluiu que veículos movidos a diesel, como caminhões e ônibus, são responsáveis por cerca da metade da concentração de compostos tóxicos na atmosfera. No entanto, ônibus e caminhões representam somente 5% da frota veicular, o que demonstra a diminuição do problema. Aliás, a dimensão do problema. Joel Ferreira de Brito, o líder da pesquisa, aponta como possíveis soluções para a queda de emissão de poluentes a substituição de veículos em geral por uma malha metroferroviária, porém acredita que, instalando filtros de partículas em veículos que já estão em circulação, com a possibilidade de eliminar 95% das emissões, é uma maneira bem mais viável economicamente de curto prazo e pode amenizar a situação atual. As possíveis soluções descritas nesse texto têm como principal objetivo diminuir a produção de lixo urbano, evitar a poluição dos reservatórios de água, impedir a degradação do solo, interromper a extinção de espécies, reduzir a poluição atmosférica. Então, claro, reduzir a poluição atmosférica. Atividade 3. A imagem abaixo representa a organização das moléculas de água antes e depois de passar por uma transformação física. Então, recipiente antes do resfriamento, recipiente após o resfriamento. Então, as partículas estavam aqui, ó, soltas, né, meio livres, e depois, quando resfriou, ficou aqui, formou cadeia, ó, uma cadeia aqui, ó. Elas estão unidas, juntinhas. Com base nessa imagem, a água passa do estado gasoso para o líquido, do líquido para o gasoso, do líquido para o sólido, do líquido para o líquido. No estado gasoso, elas estariam se batendo aqui, ó, contra o recipiente, contra as paredes do recipiente. E aqui nesse caso, ó, formaram aqui, elas estão ligadas, né? Formaram ligações entre elas, ó. Então, o que indica que elas estão no estado sólido, tá? Então, foi do líquido para o sólido, tá? As moléculas se organizaram lá, formando uma cadeia lá. Bom, então é isso. Atividade 4. Para preparar um caldo, Marcos está usando uma panela de barro. Questionado por sua mãe sobre a utilidade desse tipo de panela, Marcos responde que, por possuir mais massa, essa panela precisa perder mais calor para o ambiente para se esfriar do que as panelas tradicionais. Assim, ela permanece quente por mais tempo e evita que o caldo se esfrie logo após servido. A panela utilizada por Marcos possui, em relação às panelas tradicionais, um valor maior de capacidade térmica, condutibilidade térmica, densidade, dilatação térmica, pressão. Então, ela possui uma maior que capacidade térmica, né? Ela conserva melhor os alimentos, tá? Condutibilidade, ela perderia o calor mais rápido,
Quem tem boa condutibilidade são os metais, tá? Então, essa panela tem uma boa capacidade térmica. 5. Para não prejudicar a economia do setor agrário, foram desenvolvidos os agrotóxicos com o intuito de prevenir ataque de pragas às plantações. Porém, apesar desse benefício, o uso de agrotóxicos também traz riscos ao meio ambiente. Qual é o principal risco dessa ação ao meio ambiente? Então, nós temos aqui chuva ácida, contaminação de lençóis freáticos, desmatamento florestal, efeito estufa, redução da camada de ozônio. Bom, como você bem sabe, esses agrotóxicos, eles vão parar no solo, né? Infiltram no solo e contaminam aí, são carregados pela chuva, etc. Acabam contaminando aí os lençóis freáticos. Esse é uma das coisas que podem ser prejudiciais, né, ao usar agrotóxicos. Contaminação dos rios aí, os lençóis freáticos. Atividade 6. Leia o texto abaixo. Após utilizar o óleo de fritura, resfriá-lo e filtrá-lo, armazene-o em uma garrafa PET. Essa atitude reduz os riscos de entupimento da tubulação e conserva o óleo para que ele seja encaminhado para reciclagem. Existem muitas empresas e ONGs especializadas nesse tipo de coleta seletiva, que utilizam o resíduo para a produção de biodiesel, tintas e óleo, entre outros produtos. Procure um ponto de entrega voluntário próximo à sua residência. A atitude descrita nesse texto é importante para diminuir o valor de produtos que utilizam óleos, estimular a utilização de óleos, evitar a degradação do meio ambiente, incentivar o uso de produtos alternativos, melhorar a saúde da população. Bom, evitar a degradação do meio ambiente. 7. Leia o texto abaixo. A água é uma das fontes mais antigas de energia usadas pelo homem. É fundamental para viver, produzir alimentos, para a higiene, mas a água também é a base de um dos tipos mais comuns de energia renovável, a energia hidrelétrica. De acordo com os dados do relatório de 2019, a Agência Internacional de Energia Renovável, IRENA, a energia total das usinas hidrelétricas no mundo é igual a 1.172 gigawatts, aproximadamente 50% do total das fontes renováveis. Embora seja a energia mais antiga entre as renováveis, ao longo dos anos a inovação contínua tornou as usinas hidrelétricas cada vez mais eficientes. Graças a tecnologias atuais, é possível transformar cerca de 90% da energia da água em eletricidade, uma porcentagem quase 3 vezes superior ao nível de eficiência das fontes convencionais. Apesar de suas vantagens, a fonte de energia mencionada nesse texto pode causar impactos como a contaminação por materiais radioativos, a interferência na rota das aves, liberação de gases poluentes, alagamento de grandes áreas, aumento da poluição sonora. Bom, alagamento, né? Precisa fazer represas e essas represas acabam alagando aí grandes áreas. Atividade 8. Observe a imagem abaixo. Então, a imagem aqui de uma panela que parece ser uma panela fervendo, né? Formação de propagação de calor, forma de propagação do calor. Isso aqui, ó, o ar quente desce e o frio sobe. Aliás, o ar quente sobe, né? Consequentemente, o frio desce. Bom, água sendo aquecida, tá aí, ó. Então, água quente sobe, água gelada vai descendo, convecção. Qual a forma de propagação de calor representada nessa imagem? Olha aí, ó, convecção, ó. Quando tem esse símbolo aqui, girando, né? Quer dizer que está mudando de posição, ó. Então, o quente sobe e o gelado desce. É o mesmo processo que tem na geladeira, por exemplo. Então, é convecção. Tá? Atividade nova. Leia o texto abaixo. Sabão e detergente, conheça seus impactos ambientais. Você já se perguntou o que acontece com a espuma do detergente que vai para o ralo depois que você lava a louça? Em sistemas que dependem de oxigênio, como rios e lagos, os agentes
tensoativos interferem nas taxas de aeração pela redução da tensão superficial do meio, que faz com que as bolhas de ar permaneçam um menor tempo que o previsto em contato com o meio. Além disso, a formação de espuma na superfície com o movimento das águas impede a entrada de luz nos corpos d'água, essencial para a fotossíntese dos organismos subaquáticos. Com base nesse texto, esse agente químico poderá provocar no meio ambiente a acumulação de sedimentos do curso de água, eutrofização de rios e lagos, intensificação da chuva ácida, liberação de metais pesados nos recursos hídricos, proliferação de infecções por meio da água. Então, como você bem deve ter ouvido falar nas aulas de ciências, né, é a eutrofização, né, diminuição do oxigênio da água, se eu não me engano, eutrofização, ok? Atividade 10. A equação química que representa a reação de formação da água se encontra abaixo. Então tá aqui, ó. Hidrogênio gasoso mais meio oxigênio gasoso forma H2O líquido, mais uma certa quantidade de calor aqui, ó. Certo? A energia envolvida nessa reação se deve à entalpia de formação de cada átomo envolvido, à ionização das estruturas moleculares envolvidas, à ruptura e à formação de ligações químicas, às moléculas monoatômicas que liberam energia, às substâncias do tipo simples no sistema. A energia envolvida nessa reação se deve à ruptura e formação de ligações químicas. Ruptura e ligação de formações químicas. No caso aqui, ó, formou ligação química aqui. Atividade 11. Leia o texto abaixo. O governo do Japão anunciou que começará a partir de 2023 a liberar no oceano mais de 1 milhão de toneladas métricas de água radioativa tratada da usina destruída de Fukushima. Em meio à preocupação com a segurança, o governo japonês enfatizou que a água armazenada em tanques não será descartada como está. Em vez disso, ela será tratada por meio de um sistema que remove a maior parte do material radioativo, exceto o trítio, um isótopo de hidrogênio não prejudicial aos seres humanos, em pequenas quantidades. As preocupações tratadas nesse texto estão relacionadas aos impactos gerados por usinas eólicas, hidrelétricas, nucleares, solares, termoelétricas. Usinas nucleares, né? São os rejeitos. Atividade 12. Quando um cubo de gelo é colocado dentro de um copo de suco, ocorre uma transferência de energia entre eles até que os dois atinjam o mesmo estado de equilíbrio. Essa transferência de energia acontece porque o grau de agitação das partículas do suco é diferente do grau de agitação das partículas do gelo. Essa transferência de energia ocorre pois esses corpos apresentam uma diferença de calor, densidade, pressão, temperatura, volume. Temperatura. Atividade 13. A imagem abaixo representa o diagrama da temperatura em função do calor de uma determinada substância. Nele foram representadas 5 etapas, 1, 2, 3, 4 e 5. Então tá aqui, ó, o gráfico da transformação física de uma substância. Veja que essa transformação apresenta o quê? Patamares, tá? Então trata-se de uma substância pura, né? Então, vamos ver qual a pergunta. Em qual dessas etapas ocorre o aquecimento da fase gasosa dessa substância? Então veja, que a temperatura, fase sólida, começou aqui. Líquida, transformando em gás, então aqui é a fase gasosa. Aquecimento da fase gasosa, tá aqui, ó. Então, de novo, fase sólida, aqui ficou sólido com líquido, transformou tudo em líquido, começou a aquecer o líquido, transformou tudo em gás, né? Gás com líquido. E aí começou a aquecer o vapor, né? O gás, no caso. Então seria essa
região aqui, ó, tá aquecendo o gás, tá? Portanto, etapa 5. Na última etapa lá, qual dessas etapas ocorre o aquecimento da fase gasosa? Então, a fase gasosa é a última lá, daquele gráfico. Tudo bem? Então essa foi aí a metade das questões aí. Voltamos no próximo vídeo com o restante. Se inscreva no canal, ative as notificações e até a próxima.